Olá, Marhubs! Nós estamos aqui em mais um episódio do Marhubcast. Como vocês sabem, nós somos uma comunidade criativa focada em arte, criatividade e empreendedorismo. Aqui no nosso canal a gente tem várias entrevistas com profissionais da área em que a gente chama para trocar uma ideia sobre o processo criativo, sobre bloqueios e desbloqueios, técnicas, referências e muito mais. Hoje, em especial, como convidado, tenho aqui um grande amigo, acadêmico da Academia Brasileira de Belas Artes, comandante e artista plástico, Hugo Bernardi. Bem-vindo, Hugo. Muito obrigada por ter aceito trocar aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. Vamos ver se eu estou à altura das suas perguntas. Claro que tá. Olha, só para vocês saberem, nós temos uma série aqui no nosso podcast em que a gente está entrevistando vários dos acadêmicos. E todos os links das entrevistas dos acadêmicos vão estar especificamente aqui abaixo na legenda para vocês verem depois. Hugo, como é que entrou assim a arte na sua vida? Essas são daquelas coisas que acontecem que às vezes você não consegue perceber exatamente quando acontece. Uhum. É como aparece o amor. Como é que aparece na sua vida? Às vezes você se dá conta e está apaixonado. É por aí, mais ou menos. É claro que você tem que ter uma certa tendência a gostar das coisas bonitas. Eu acho que isso é fundamental, né? Bonita na sua perspectiva. Então, de repente, eu fui consultar a minha vida escolar e vi que a área de desenho, mesmo na escola naval, desenho técnico, desenho descritiva, cheguei a ter algumas aulas sobre isso, eu era um aluno melhor do que nas outras matérias. Isso aí despertou. Depois, num determinado momento, só que a gente antes, na carreira, vai para um lado, vai para o outro e tal, e viaja muito, e até que recentemente, não muito, mas eu achei uma caixa de lápis de cor lá em casa, que a minha mãe tinha guardado, e eu nem sei por que ela sobreviveu, né, no meio de carrinhos, assim, aquelas bonequinhas velhas. Eu achei uma caixa de lápis de cor usada. Por que será? Eu entendi aquilo como um sinal. Depois eu dei muita sorte, porque na minha profissão eu participei da representação do Brasil junto à Comissão Oceanográfica Intergovernamental, que pertence à Unesco, cuja sede é em Paris. Olha, que beleza! Indo a Paris, às vezes, 2 vezes num mês. Indo a Paris. Teve um ano que eu perdi a conta, né? E as reuniões eram sempre muito apertadas. Começava a segunda, tinha reunião no sábado. Mas os domingos em Paris é uma delícia, né? Quem não foi... Você aproveitava. Nossa, muito. E lá é um convite para você ir a museus, né? Corri todos. E aí começou, pensa, como é que faz? Você começa a perguntar, e lá eu conheci o Cícero Dias. Grande referência. Mora lá. E numa reunião, ele ficava na delegação do Brasil, chegou lá, não tinha nada com a delegação, mas ele visitava muito. Ele disse: o que você vai fazer domingo? Vai almoçar lá em casa. Foi um presente. Porque aí ele conversa muito bom pernambucano, tem uma conversa fácil, a esposa dele simpaticíssima, via as obras dele. Aí aquela curiosidade de olhar os quadros, admirar como a gente admira, começa a dizer: como é que você faz isso? Pergunta número 2, né? E aí vai, é pergunta atrás de pergunta. De repente você sai para comprar uma tela e tintas e está fazendo uma coisa qualquer. Mas eu nunca levei esses projetos adiante porque a profissão não permitia. Né? Viajava para muito, né? Ninguém arma um cavalete num navio balançando. Aproveitando, fala um pouquinho para quem não te conhece, da sua formação, a sua profissão. Eu fiz colégio naval, escola naval, e a minha especialidade é oceanografia, hidrografia e geofísica. Isso tudo embute uma arte, cartografia náutica. Então, essa foi a minha formação a vida toda. Comandei vários navios hidrográficos, oceanográficos, me deu muita satisfação. E assim a minha carreira foi muito
muito técnica, vamos dizer assim, Entendi. muito fundamentada. Eu vou dizer que na ciência a gente lidava com cientistas e tudo, mas a nossa parte era eminentemente técnica, né? E aí essa formação é que me levava a viajar, né? Fui lá visitar a Antuérpia, né? Amsterdã, que era, não podia deixar de visitar Van Gogh, né? Ninguém sã consciência, ninguém que tenha boa saúde mental vai à Europa não dá um jeitinho de ver, senão não viajou. Não é? Mas em Paris é uma coisa que chama muita atenção. Ali no Louvre, no Jardim das Tulherias, tem um jardim enorme. Lá na ponta, do lado oposto do museu, tem 2 edifícios do tempo do Luís XIV, coisa assim. Um era a cavalariça, e o outro era chamado Jeu de Paume. O que é isso? É um ambiente, um prédio enorme. E é um jogo. É um jogo que dizem que era um derivado do tênis, jogado com raquete, mas era um prédio enorme. Isso foi desativado, claro, assim como a cavalariça. E ali, a época que eu andava lá, hoje não tem mais não, era uma exposição dos impressionistas. Então você tinha uma parede assim com 20 Monet. Nossa. Como é que você vai fazer isso se não perder o dia inteiro ali? Não tem como, não é mesmo? Para quem gosta. Mas e é uma afluência muito grande. Hoje não está lá, não. Os impressionistas estão no Museu d'Orsay. Mas então a arte ela começou como uma vocação mais tardia. Ela estava dormindo. Estava dormindo, estava assim, adormecendo. Para falar mas é uma vocação tardia, fora de questão. Né? E aí, quando eu fui reformado, fiquei procurando alguma coisa para fazer, porque diz o ditado que a cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Então, mas é uma verdade tremenda. Aí você viu muito tempo na sua mão. A minha mulher viu um anúncio num jornalzinho de bairro. Ela disse: pô, você está fazendo uns troços aí. Por que não anda no ateliê? Era o ateliê do Selmo Rodrigues. Legal. Em Santa Rosa. Tá lá, o ateliê está lá até hoje, conduzido pelo nosso amigo Vitor. Legal. E aí foram 10 anos ali. Foram 10 anos ótimos. Mas deixa eu te voltar e só perguntar como é que é essa interseção assim, entre essa vida da Marinha e a arte. Como é que você vê que uma influencia a outra? Porque você pinta muito marinhas. Isso. Gosto de natureza morta também. Mas essa interseção está nessa tendência. Eu já pintei outras coisas. Mas até eu gosto, outras ninguém sabe que eu pintei. A gente costuma fazer isso. Você só tem coisa boa, porque as porcarias eu não mostro para ninguém. Você já mesmo selecionou, né? Eu não mostro para ninguém. É uma tática. Bom, mas aí essa é uma ajuda muito grande. Né? Porque eu sou capaz de pintar um navio sem precisar estar olhando para o navio. Sim, você já sabe tecnicamente ali. Você convive os detalhes. Sim. Você viu como é que ocorreu no último salão lá do Clube Naval. Tinha uma obra linda, todo mundo achou lindo, e não era exatamente tecnicamente boa. Bom, e essa interseção, eu sei onde é que você quer chegar, é associar a disciplina. Não é apanágio dos militares a disciplina. Não é. Porque se você não tiver disciplina, você não organiza um programa dessa natureza. Você precisa de disciplina, precisa de rotina. Você cria uma rotina, você tem que criar e obedecê-la. Na hora que você está obedecendo aquele par e passo, você tem uma disciplina intrínseca. Até a falta de disciplina é uma disciplina, né? Se você for raciocinar assim no metaverso, como o pessoal gosta de dizer. Mas a disciplina ela contribui. Com uma vantagem que você, tendo obrigações a bordo de um navio, comandando,
Você tem uma opção de gente dependendo de você. Sim. Então, você não pode tergiversar. Você tem que estar sempre atento a esse detalhe. Já essa outra disciplina que eu me referi, da pintura, etc., ela tem um veso espetacular. Vou ser disciplinado quando eu quiser. Bom. Pronto. Precisa de mais? Até aí. O dia que está inspirado, o dia que senta, que flui, aí vou seguir ali o processo. Não vou perder, vou fazer outra coisa. Uhum. Por isso que, há 5 anos atrás, depois que nós reorganizamos a nossa vida, dei de cara com o teclado da Paula. Aí chamei uma professora de música que está lá até hoje. Então você está se aventurando aí nas diversas artes. Quando não está, você eventualmente fica procurando, estou inspirado, o que eu vou fazer, não vou fazer. As pessoas aposentadas, elas têm uma glória, que é acordar de manhã e se perguntar, e hoje? O que eu vou fazer? Nada. Que alegria. Depois só na Marinha eu fiquei 43 anos. Sim. E depois saí da Marinha, trabalhei numa empresa estatal. Então, eu parei de trabalhar, eu estava em 2000. Já tem um tempinho então, que você está se aventurando aí na música agora. Na pintura já tem mais tempo, né? Mas você estava falando que você estava fazendo as aulas no Selmo Rodrigues. Bom, como é que foi essa experiência? Foi uma experiência espetacular. Porque o Selmo, ele tem uma didática que eu vejo aí pelo Instagram, aulas online, que não segue isso. Eu cheguei lá e mostrei uns trabalhos que eu tinha para o Selmo de bico de pena. Uhum. Ele nem olhou. É. Ele olhou e disse, mas ele percebeu que eu tinha desenho. Ele olhou e disse, não, está aqui uma folha de papel, aquele papel pão, parece papel de pão, aquele papel cinza. Uhum. Pegou uma estatueta de mármore, botou na minha frente e disse assim, faz carvão. E ali fiquei uns 6 meses fazendo carvão. Ele tinha uma opção de tinha, né? O Vitor ainda tem peças assim como aquela. Pega aquela peça ali, pegava e botava uma garrafa na minha frente para fazer no carvão. Desenho. Bota luz. Uhum. A luz. Porque aí já traz as questões ali, ele está na base que é da pintura, o desenho, a perspectiva. Que bobagem. Quando você faz uma exposição assim no Carnaval, assim de relance, como diz o inglês, at a glance, você já vê se a pessoa tem alguma história para contar. Que é luz e sombra, já dizia Leonardo da Vinci, a vida de uma paisagem, luz e sombra. É uma verdade. É uma verdade. Então, o Selmo tinha essa didática muito apurada. Depois do carvão, vinha o giz de cera, a cera, né? Aí você começava a colorir. Mas ainda coloria, pegava um jarro quebrado. Ele tinha um monte de coisa lá no ateliê. Escolhia. Não jogava um jarro quebrado, não. Botava, faz isso aí, colore e tal. Uso do giz. Você monta da sua cabeça uma coisa para a composição. Faz uma composição. Botava 2, 3 maçãs de cera com uma garrafa de vinho, uma taça. E assim foi. Até que um dia ele chegou assim, traz tela, traz essa tinta. Eu digo, eu tenho algumas tintas. Assim, não, você vai trazer só essas cores. Só essas. Então, tipo as primárias? Só as primárias. Só as primárias. Só as primárias. E aí vamos começar. Essa foi a terceira etapa. Tem uma outra etapa. Um dia, assim, as aulas eram segundas e quinta, 2 vezes por semana. E aí eu já tinha folga direta. Quinta-feira, ninguém vem para cá. Vamos nos encontrar no Campo de São Bento. Fazia uma coisa mais... Aí é que está o grande valor. Sim, né? sim. É o plein air. Sim. Entendeu? Que tem seus grandes desafios. Tem porque
A luz muda para começar. Começa por aí. É. Então você tem que fixar e escolher. Ah, vou chegar lá às 7 horas da manhã. Uhum. É bom. Vou chegar às 10 horas da manhã. Ah, não, mas aí eu vou ficar até 2 horas da tarde. Ah, a luz já mudou 180 graus. Então, isso a gente ia muito também para Boa Viagem. Ah. Sábado também, nós acabamos, fruto do conhecimento do ateliê, acabamos formando um grupo que saía todo sábado de manhã. Na minha opinião, meus melhores quadros foram feitos na Ilha da Conceição e na Ilha do Caju. Uhum. Sabe onde é a Ilha do Caju? Não. Você já foi à Ilha da Conceição? Acho que não. O dia que for, leva um guia, porque aquilo é uma confusão. É. Não tem GPS que resolva aquilo. Você entra na Ilha da Conceição e tem uma curiosidade, pouca gente, vocês não devem conhecer, que mora há pouco tempo, gente que mora aqui, que nasceu aqui, não tem a menor ideia que em Niterói tem uma ponte pêncil. Você comentou. Eu comentei isso com você. Lá onde mora a minha sobrinha, lá em Ralandeiro, a ponte abre e fecha para os navios passar. Essa pontezinha que tem aqui, ela também manobra e vai para a Ilha do Caju. E na Ilha do Caju tem muitos desmontes, tem estaleiros, que a gente não faz a mínima ideia. Além do que fizeram um porto de pesca ali. Então, você se farta. E ali deu ótimos quadros, muito bons. Ganhei até alguns prêmios com alguns quadros ali. Legal. Bom, então, essa experiência no ateliê do Selmo foi ótima. Foi da base técnica ao pintar ao ar livre. Então, assim, e o Selmo, uhum. ele me ensinou um troço que eu uso muito hoje, que é o seguinte: ele tinha, eu não vou dizer que sejam 2 ajudantes, porque eram 2 artistas de primeiríssima. Maria Sá, já vou falar na Maria Sá, já falecida. Maria Sá, tem quadro premiado lá no Clube Naval, Prêmio Aquisição. E o Guilherme Versilia, é tio do cantor, mora lá na Ponta da Areia. Guilherme é desses, se ele fosse padre, tinha uma paciência. Não? E como pintava? E mais o Selmo. Eu gostava muito de pegar palpite com o Guilherme, porque o Guilherme sentava, pegava assim esse toquezinho e aquela coisa nascia. Por que eu aprendi? Porque a maioria das pessoas que vão se exibir, que a gente trabalha captando expositores junto aos ateliês. Vitor é o preferido, tem o Maurício Machado, tem todos os outros aqui em Niterói, no Rio. Então você olha um quadro, que espetáculo. Você não vê, não quero nem saber quem é o nome. E ela, estou falando ela porque isso é um fato concreto. Tinham 2 quadros que a moça colocou. Esse foi desclassificado, porque tecnicamente estava falho. Aquele quadro estava ótimo. Por quê? Foi o professor que fez e retocou. Você não percebeu isso quando nós fizemos o julgamento. Até não tinha. Até não tinha. Mas não é incomum fazer isso. Sim. Essa percepção que eu venho lá do gabinete do Selmo, porque outros coleguinhas ficavam, né? Professor, eu não consigo. Ele sentava, acabava o quadro, botava a criatura assina, bota uma moldura e pendura. Não tem nada contra, cada um sabe, faz o que quer. Não tem regra nem lei para isso. Isso é um problema só de foro íntimo. E essa vivência de 10 anos depois, você já fiquei no ateliê pelo grupo. Fiquei no ateliê pelo grupo. Porque se torna uma família, né? Tipo, são 2 vezes por semana, já sai no final de semana para pintar. Então acaba que você troca ideias. Não, e depois era sábado. Não sei, nunca tive queixa em casa sobre o uso do sábado matutino. Se teve, não me falaram nada. Então, a gente ia, e lá tinha um porto, na Ilha da Conceição, a gente pegava os caras, entregavam camarão, a gente comprava camarão,
E tinha do lado um sujeito que fritava o camarão. Manja aqueles tachas que bota óleo diesel para fritar? Aquele óleo hiper reciclado, mas uma delícia, diga-se de passagem. E muita cerveja. Né? Não tinha bafômetro. Né? Eu aproveitava e ainda já fazia uma já boquinha chegava depois. em casa já direto para tirar um soninho. Né? Coisa assim. Mas já que a gente estava começando a falar sobre o júri, né? Você tem uma longa história Sim. como jurado, sendo presidente até Presidente do júri. De vários salões e várias gincanas. De repente... Como é que é essa experiência? Tem mais de 20 anos, né? São 22 anos. 22 anos. Essa experiência, ela é rica. Muito rica. Sim. Por quê? Eu comecei a mercê das boas pinturas que o Selmo Rodrigues me orientava, eu comecei a expor aqui e ali. Né? Fiz em alguns lugares, no Forte Copacabana, com Kim Matos. Conhece Kim Matos? Não. É nosso colega da academia. Até ele não tem aparecido. No Forte Copacabana e tal. E no Clube Naval, eu expus uns quadros. E uma vez, eu fui desclassificado. Você? E eu fiquei indignado. Ficou danado. E que, parênteses, essa indignação é bem recebida. Porque você precisa ter amor próprio e senso crítico para poder evoluir. E você precisa ver o que os outros estão fazendo para se situar. Sim. Se você não está bem situado, você viu, aí você se convence realmente, esse meu quadro não está com nada. Mas no meu caso, foi que devolveram o quadro que estava com a moldura quebrada. Jamais ninguém vai entregar um quadro com moldura quebrada. A desclassificação foi pela moldura, Pela não moldura. pela obra. Entendi. Eu espumei. Eu nem titubeei. Desci direto para falar com o presidente do clube. Levei o quadro quebrado, conhecido. Olha aqui, foi desclassificado porque eu não entreguei. Ele imediatamente telefonou, mandou chamar a responsável, mandou colocar a moldura por conta do clube e mandou exibir o quadro. Não foi premiado, eu até vendi esse quadro há alguns anos. Aí, de repente, entra para ser diretor social o nosso colega Boa Vista. Você conheceu? Sim. E ele é aquarelista, aluno do Masa Francesco. Masa foi outra figura inspiradora, né? Artista de primeira grandeza. E aí ele disse, eu comentei isso com ele, ele disse, olha, está dando uma certa assim, arrasto lá no departamento cultural. Eu falei com o presidente, você vai organizar o salão. Eu digo, e o pessoal que está lá? Deixa para lá. Fui ao diretor cultural, que eu conheci até porque, num ano depois, eu não me lembro bem, tinha até comprado um quadro meu. Aí ele disse, não, tudo bem, arregaça, vamos mandar. Reorganizei todo a instrução, né, o regulamento. E criei uma coisa que foi inspiradora. Eu me jacto de ter criado isso, que era o prêmio aquisição, porque o clube dava prêmio de viagem. E eu tinha ganho um prêmio de viagem, o quadro eu mandei para você, para expor na Galeria Lapinha, que fica dentro do Palácio do Vicariato, que pertence ao Vaticano. Eu ganhei era um dia de pouca inspiração. Vamos matar já um outro coelho que você tinha falado de inspiração. Existe um livro que a gente ganha quando entra na Marinha. É um livro chamado Arte Naval. É um troço tamanho. Tudo sobre navio, navio à vela, barquinho, navio de guerra, navio para todas, a nomenclatura dos navios. Técnico, bem técnico. E até uma nomenclatura até faz rir. Eu tinha ganho uma medalha de prata
que era mais ou menos no estilo, era um pedaço do mastro de um navio à vela, cheio daqueles cabos para cima e para baixo que prende as velas. E tem uma peça que é redonda, com 3 furos, que o cabo vem, entra por um buraco, sai pelo outro, e aqui entra outro, para fazer como se fosse uma ligação. E você puxa um, estica. Essa peça se chama bigota. 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 E foi o nome do quadro, foi sucesso. Ganhei medalha de prata. Vendi no dia do salão. Aí eu fui, eu tinha tirado da arte naval. Aí eu digo, preciso fazer outro, eu vou fazer mais ou menos dentro daquele troço. E fiz. O quadro se chama Mesa de Malaguetas. Tem nada a ver com pimenta. Você está olhando para mim, mas não tem nada a ver com pimenta. Malagueta, você já viu o leme do navio que o marinheiro segura para fazer? Cada empunhadura daquela se chama uma malagueta. A mesa de malagueta fica no pé do mastro. É uma mesa cheia de furos, que os cabos das velas vêm, e essa malagueta, essa é solta, ela enfia assim, no orifício que tem ali, os cabos são passados ali. E ficam todas as velas encolhidas nos baixos. Quando tem uma ordem de enfunar as velas, não precisa chegar lá em cima e soltar as velas, solta aqui embaixo. No que ele arranca, os cabos vão e a vela cai. E eu fiz, você vai ver essa, eu mandei a foto. Com esse quadro eu ganhei o prêmio para ir a Roma. Eu não levei o quadro porque ele era grande, né? Mas aí eu fiz meia dúzia de quadros em Eucatex. Pintei em Eucatex, medi a mala, medi a minha mala e vi que cabiam todos dentro da mala. Fiz levou ali engenharia reversa. Junto com as roupas. Exato. Porque você levar um quadro para exterior, você tem que fazer fumigação nas molduras. É uma dor de cabeça danada. Quem quer. Aí, mas eu levei, não houve problema. Quando chegou lá, minha mulher que fazia artesanato, nós fomos uma papelaria e compramos algumas cartolinas, porque o Eucatex não é como o painel que você pinta do lado. Né? Mas ela colocou compramos cartolina, cortou e colamos na parede como se fosse um passo-patou e grudamos o quadro. Com uma apresentação boa. Eu levei 6 quadros e vendi 4. Diga-se de passagem, tinha umas 6 pessoas, só 2 venderam. A minha madrinha na academia, Xioming, já viu a obra dela? Não. Você vai se encantar. Xioming foi minha madrinha, ela que botou na academia. Ela era vice-presidente da academia. E ela vendeu um quadro e eu vendi. E qual foi a grande pedida, né? Que essa exposição ela foi patrocinada pela União Católica dos Artistas Italianos no Brasil e em Portugal. Lá eu conheci o pessoal da RAI TV, fizemos entrevista para a RAI. Na quarta-feira, que o Papa faz o Ut et Orbe, que é aquela missa ao vivo, ele desce e tal, na praça, nós ganhamos um convite para ficar no nível do altar. Uau. A poucos metros. João Paulo II, que tinha um carisma fantástico, sensacional. Verdade. Você vê lá. E foi uma emoção muito grande, porque nós ficamos ali, face a ele. Sim. Entendeu? E a homilia dele foi muito voltada para como ele era. Ele tinha um enfoque, foi muito pobre na Polônia, né? Então conhecia todas esses esquerdismos que andam por aí, mas deixa eu falar. Mas uma coisa curiosa, que eu acho que muita gente pode ter curiosidade, que participa desses eventos, né? Das gincanas, dos salões. Como é que é feita, assim, como é que é o critério, como é que é feito o critério pelos júris, pela comissão das obras, e como é que é essa dinâmica? O que é visto, o que é analisado? A dinâmica mais simples possível. Não existe nenhuma elaboração complexa.
É a arte na sua simplicidade e você coloca os critérios ali dentro. Nós observamos, eu digo eu, você, porque você já me ajudou muito. Já participei. Você vê a parte técnica, alguns detalhes técnicos, primeiro plano, segundo plano, perspectiva, que eu acho ponto de fuga. A perspectiva é uma das grandes pontos. Segundo, luz e sombra. Sim. Terceiro, balanço de cores. Você adora esse assunto. Balanço de cores, não é? Você tem que levar isso em conta. E depois, por fim, mas não por fim exatamente, mas é aquela clássica resposta. Gostei ou não gostei? Mas foi interessante na última comissão, que tive a oportunidade de participar, né, da comissão do Salão do Clube Naval. Salão do Mar. Do Clube Naval no centro do Rio de Janeiro. Foi minha primeira experiência lá no salão, né? E éramos alguns jurados, e gostei muito da dinâmica ali que você colocou como presidente, de cada um ter seu momento inicial de olhar, observar e fazer uma pré-seleção, e aí depois em cima da uma pré-seleção de cada jurado, a gente foi deliberar, né? Eu aprendi isso antes de ir para o Naval. Eu tinha servido de membro do júri em alguns lugares, né, por outra organização, e não me satisfazia, porque chegava lá, não tinha ninguém, tinha a organizadora estava lá, me dava uma prancheta, uma caneta, os quadros estavam todos lá, e eu tinha que ficar percorrendo, e tinham várias, aquarela, desenho, lápis, óleo, acrílico, entendeu? Tudo separado. É a primeira vez. Pintores com a boca. Tem as categorias. E aí dava nota. Feita Dona Teteca, né? Escola da... Tinha um programa de televisão que era Escola da Dona... Eu dei 9, dei 10. Aí, no final, você nunca sabia como é que aquele que você deu 10 tinha se colocado. Ocorreu. Eu achei fantástica a obra, não ganhou nem menção honrosa. Eu falei assim, isso não está legal. Não vou fazer isso aqui no clube, não. Eu vou trabalhar pelo consenso, que é onde acaba exatamente o que você falou. Todo mundo escolhe, todo mundo pega seus quadros, coloca lá na frente. Ela escolheu um, eu escolhi um, você escolheu outro. Acontece que você escolheu o mesmo que eu escolhi. Olha que bom. Já tem duas pessoas que gostaram. E mais alguém. Você se incomoda se aquele quadro... Ah, não, realmente, agora eu estou olhando, pode. Então, mas esse outro que você escolheu é muito bom. Então a gente faz o seguinte, dá a medalha de ouro para esse e dá a medalha de prata. Alguém tem alguma contra? Fala agora. Não, tá ótimo, tá errado, podia dar medalha de prata para esse também. Mas vamos ver, todo mundo, consenso. Porque no início, no primeiro salão, cheguei a pegar salão lá com 260 quadros, Marcela. Nossa. Foi, começamos 2 horas da tarde. Cheguei em casa 9 horas da noite. Isso não está legal. Não pode ser assim. Tem alguma coisa errada, eu vou acabar com isso. Diminuiu. Foi outra criação minha, que me orgulho. Sócio não paga inscrição. Sócio pagava. Falei com o presidente, isso é um absurdo. Estou pagando, quebraram o meu quadro, como é que vai ficar esse prazo? Não, vou dar um jeito disso. Quando eu entrei, ele ainda era o presidente. Se lembra que eu te falei? Vão acabar. Aprovado. Boa Vista deu uma força danada. Sócio não paga. Né? E não era barato, não. Não era barato. Sim. Porque o clube está voltado. Esse consenso foi a salvação da lavoura. Prêmio aquisição. São as coisas que eu me... As categorias, né? O prêmio aquisição... Medalha de ouro. Uma ouro. 2 pratas. 2 pratas. 3 bronze. O concurso? De 5 a 8. Não mais do que 8. isso. Não, o concurso, quantas houver. Quantos couberem a critério da comissão. Normalmente 1, 2.
Tá. Menção honrosa, Menção honrosa. Sim. Menção honrosa. Tá, de 5 a 8. De 5 a 8. Outra coisa que eu acabei, que eu acabei no clube, não sei se em outros lugares é assim, com a carreira. Sabe o que era a carreira? Que é? Carreira era o seguinte, você vai expor a primeira vez num salão, primeira vez, você entrou com esse quadro sensacional. Não ganhou nada. Ah, por quê? Porque é a primeira vez que está expondo aqui. Eu digo, vem cá, se o Leonardo da Vinci entrar aqui para expor pela primeira vez, vai ser colocado, não vai ganhar nenhuma mençãozinha honrosa. Esse critério não está justo. Porque de repente queriam que a pessoa o cara ganhou menção honrosa num ano, ganhou bronze no outro. Fizesse um... E às vezes não ocorre isso. Você está com um quadro ótimo, ganhou menção a Rose. Citar uma pessoa que pinta maravilhosamente bem. E que já fizemos aqui entrevista no canal com ela, ela é acadêmica também. Exato. O link vai estar aqui embaixo para vocês depois. Ela já expôs no clube, 10 anos atrás, ela tinha ganho medalha de ouro. Em outras oportunidades, ela se apresentou e não ganhou medalha, mas ela foi convidada para ser convidada de honra. Entendeu? Entendi. Mas ela caiu, tem gente que está botando ela para medalha de bronze. Não, se ganhou medalha de ouro, eu não vou dar medalha de bronze. Eu vou dar a chance para outra, mas ela vai ser distinguida. Sim. Como convidada, como menção, etc. Agora, passado tanto tempo, ela ganhou medalha de ouro outra vez. Na que eu tive a oportunidade de fazer. Você foi uma das que escolheu. Isso foi outro detalhe dentro da dinâmica. Sim. O prêmio Aquisição, ele substituiu o prêmio Viagem. O clube tinha o prêmio Viagem. Foi o tal que eu fui a Roma. Mas acontece que esse patrocínio de prêmio Viagem, ele dependia de uma empresa de turismo que tinha uma loja ali embaixo do clube. E ele dava uma passagem para Salvador, mas não era uma coisa que você pudesse contar. Entendi. Se ia botar no regulamento que vai ser distribuído em abril, um evento de setembro, ele tinha que assumir compromisso. E quem trabalha no comércio nem sempre pode fazer isso. Né? Então, aí o clube, vamos fazer o prêmio aquisição. Hoje, se você percorre os corredores do clube, você vai ver obras nas salas, nos gabinetes, eu tive a oportunidade de quadros, inclusive um da Rosa Assunção. Tem um meu lá, muito tem do Boa Vista, tem Jesus, Maurício Machado. Obras de valor. Sim. O meu não exatamente, fica do lado dos valorados. Uma coisa interessante que eu vi nas gincanas, nesse caso, foi que uma das regras era que você não podia assinar. Achei isso interessante também. Eu participei junto com o Hugo, né, mas não conhecia ninguém, né? Eu não conhecia nenhum dos pintores ali, mas realmente não ter um nome, nem saber de quem, né, quem está fazendo. Pode assinar. Você, né, abstrai isso, porque isso não é importante, você fica somente... E é uma competição. Isso. A gente nunca pode perder de vista que é uma competição. Exatamente. Não só não pode assinar, que a gincana tem uma dinâmica própria. Né? Que é bem diferente, né? A pintura ao vivo, né? Ali na hora, tem um tempo para pintar, né? Exatamente. E tudo acontece no mesmo dia. No mesmo dia. Entrega o quadro depois, chega lá às 7h30, 8h, entrega o quadro 2, 3 horas da tarde, almoçam, né? Isso, tem almoço. Vai o quadro para um salão com os expositores lá, pendurados, e aí os jurados vão escolher o qual a gente escolhe. Nem os jurados sabem por quê. Tem uma lista numerada com inscrição. Mas na hora que o quadro entrega, eu coloco outro número. Então, se eu esquecer essa lista num canto lá, uma pessoa pegar, não vai entender nada. Não vai saber. Depois é que dá dor de cabeça. Não, o número 2 aqui era inscrição 14. Eu e a Flávia, para se situar. Tem a entrega dos prêmios no mesmo dia, no auditório. Exatamente. Né? E depois tanto o prêmio em dinheiro, né? Tem um certificado. A gincana tem outra característica
na área de prêmio. Gincana não. Às vezes a gente dá medalha de ouro, medalha de prata. Eu acabei com essas medalhas e fiz o seguinte: primeiro lugar ganha dinheiro, segundo lugar ganha dinheiro, terceiro lugar ganha dinheiro. Esses 3 quadros passam a ser propriedade de quem patrocinou a gincana. Então você vai nesses lugares aí, na diretoria de hidrografia e navegação, na base de hidrografia, onde eu já faço gincana há mais de 20 anos também, você vai ver lá uma galeria de respeito. Sim. Se agora nós estamos fazendo há 4 anos, você fez 1 ano ou 2 anos lá na esquadra, na base lá em Mocangueiro. Foi um. Você fez uma gincana na DHN, como é de hidrografia. E outro lá. Viu? Ela não repetiu o ano. Ela só repetiu porque passou com boa nota no primeiro ano. Aí eu chamei ela, porque é um auxílio valioso. Obrigada. Uma pergunta. Você, com esse currículo gigantesco que a gente conversou aqui, acadêmico da Academia Brasileira de Belas Artes, fazendo parte do Conselho Consultivo. Você aqui, eu anotei também, presidente da Associação Antônio Parreiras. Foi presidente da Associação de Amigos. Já não só, né? Do Antônio Parreiras. Presidente da União Católica dos Artistas Italianos. No Brasil e em Portugal. Também já deixei de ser. Foi a partir dessa exposição na Itália que eu assumi. Foi quem deu a coisa. Outros artistas foram expor depois. Legal. Quer mais? Tendo tudo isso em mente, como é que você vê assim, a responsabilidade no papel assim, de promover a arte, de engajar, de estar ali como um representante dessas instituições? Como é que você vê o seu papel nesse sentido? Eu vou simplificar agora, eu falo mais do que devo, eu sei, você vai cortar muita coisa, mas eu vou simplificar da seguinte maneira. Eu fui convidado e vou organizar uma gincana no 75º aniversário da Escola Superior de Guerra, na URCA. Um doce para quem adivinhar quem eu vou convidar também para ser minha jurada lá na URCA. Será um prazer, já está aceito. É você, o Vitor, é a turma que eu sei como orquestra toca. Precisa de uma orquestra afinada. Aí eu entrei em contato com um gincaneiro que vem lá da Rio das Ostras, o Roger. Cara, espetacular, pinta de Amara, gosto muito dele. Aí a gente se corresponde aqui, disse, olha, ele disse, não precisa nem falar 2 vezes. Gincana que você organiza eu não perco, porque eu sei que vai ter prêmio em dinheiro. Precisa mais alguma coisa? A minha responsabilidade porque você é argentário. Eu não sou argentário. Eu gosto de premiar quem merece prêmio. E o artista brasileiro que vive disso, eu tenho um exemplo na família, Antenor Finati, que foi viver de pintura e viveu pobremente, né? Pobremente. Com dificuldade. Qual era o lenitivo dele? Fazia parte do coral do Teatro Municipal. Ora, ninguém vive profissionalmente, vai pagar suas contas, cantando de vez em quando no coral. Ele era um excelente tenor, por acaso, que não tem ópera toda hora, todo dia. Então ele se esforçava muito para comprar. Eu tenho vários quadros dele. Minha irmã comprava quadro dele, vários. Você não tem nenhum quadro dele, né? Não. Ele foi aluno, professor do Renault. Foi. Eu tenho o maior quadro que eu tenho em casa, que é um pouquinho maior do que esse, é dele, um tenor. Espetacular. Bom, então eu sei como é a vida desses que procuram viver da arte. Sim. Normalmente é vamos dizer que é bico, que é uma expressão, mas tem um, particularmente gosto também muito, que é o Pedro da Costa. Eu não posso ficar citando muito o nome, porque esse pessoal todo participa e eu julgo o trabalho deles. Então pode parecer que nós estamos favorecendo ele. Mas ele não precisa que ninguém faça favor para ele, porque é um senhor artista. E ele é muito esperto, no bom sentido.
Ele descobriu um veio, não sei como, que deu o nome dele para um fotógrafo de casamento. Você comentou. Sabe o que ele faz agora? Não tem sábado. Não tem sábado com folga. Largou a Eu digo, gincana Pedro, agora. você não vai fazer, não vem a gincana. Eu estou com 2 casamentos. Estou com um na Candelária, 11 horas da manhã. Depois tem que correr lá para a Barra da Tijuca, que eu tenho que ter. Ele chega na igreja, Sim. pinta a igreja e fica esperando. Pergunta a noiva e o noivo. Você quer como? Quer o casal no altar? Quer o casal saindo? Ele pinta toda a igreja, a borda, os bancos. Aí vão chegando as pessoas, ele não pinta as pessoas nos bancos. Por quê? Por que você não pinta logo? Não. Tem uma moça que vai de vermelho e ela fica do lado de uma moça que está de branco. Eu não posso deixar de... O que é essa moça de vermelho? É fulano. O que você faz na fotografia? Uhum. Então eu respeito isso. Mas é coisa rápida. Sim. A moça de vermelho sentou na ponta daquele banco, ele tem uma habilidade, fica ótimo. Porque tem que ter uma agilidade, né? Porque você está pintando ali no tempo de um evento. Muito bem. E uma outra também, que é uma excelente pintora, ganhou o prêmio na última gincana lá conosco, também está fazendo a mesma coisa. Uhum. Não vou citar o nome dela, então, não. Tá depois, pintura ao vivo durante o evento do casamento, e pinta o casal saindo, entrando na igreja ou no salão de festas. Né? De repente me mandaram um comandante da base de fuzileiros navais, ele era governador, mandou um quadro, me chamou, vem cá que eu queria ver se o senhor pode agendar. Alguém vendeu para ele. Eu fui jurado do Salão do Corpo Fuzileiro Naval. Aí eu fui lá na ilha do governador, conversamos. Eu digo, aqui é um excelente lugar para fazer uma gincana. O troço é enorme, né? Ali na ilha do governador tem o centro de instrução, tem a base, tem 3 batalhões operacionais, né? Tem grupamento de lancha. Então ali o pessoal ia se espalhar. Mas aí na evolução da conversa, ele queria a gincana na hora que estaria ocorrendo uma cerimônia de formatura de novos fuzileiros, promoção. Eu digo, minha experiência é que isso vai ser uma atrapalhada danada. Porque os gincaneiros, eles têm que ter liberdade para entrar aí e vir ficar andando para lá e para cá. Com esse troço. Então, o que o senhor sugere? Pinta a cerimônia. Chegar em casa do Pedro, se apresente na base de fuzileiro, porque eu estou preso? Não. Você vai fazer, pintou uma cerimônia de formatura, 200 fuzileiros, tudo de branquinho. Pedro chegou lá às 7 horas da manhã, E a primeira coisa do gincaneiro, né? Você falou quando eles se espalham aí, é realmente você escolher o que você vai pintar, o ângulo, né, a posição, e ali você vê no início eles logo se espalhando, buscando o melhor, né? Por isso é que uma das coisas da gincana, aproveitando o gancho aí, é o local que vai ser objeto da gincana recebe uma semana antes aqueles que querem ir conhecer o ambiente no qual eles vão pintar. Para não chegar lá e ficar perdido. Se ele vai aqui, vai ali, tem um bando de navios atracados, já olha daqui, já que vai ficar bom, tal. Entendeu? Na hora da gincana mesmo, já vai com bastante segurança. Agora vamos para aquele momento da nossa entrevista que são as rapidinhas. As rapidinhas. Você já comentou de vários artistas, já citou vários aqui durante o nosso papo. Mas, fazendo a pergunta que eu faço para todos os entrevistados ao final, qual seria a sua grande influência e referência, se puder citar alguns nomes? Posso citar com muito cuidado, porque muitos daqueles que eu gosto, que podem ser de referência, se expõem e são objeto do meu julgamento. Então, se eu disser o nome dele, eu não vou ser ético. Mas até alguns já passei aqui citando, você depois ver. Mas existe o Celso Rodrigues, evidentemente, é o nome que sempre vem à tona. Assim como o Guilherme Versillio, e até estou procurando aqui uma cola. Pega a sua colinha.
o Cícero Dias, porque Cícero Dias. não pela obra do Cícero Dias, mas pelas informações, pelas orientações que àquela altura ele me dava. Né? Maurício Machado, conhece a obra de Maurício Machado? Não. Essa é uma curiosidade. O Maurício é um tipo interessante. Boa gente. Ele participa das gincanas. Aí chega na gincana às 10 horas da manhã. Falei, Maurício, você vai fazer? Não, eu vim só dar um abraço, tal, ver o pessoal. Aí chega 2 horas, 3 horas, eu vou lá na lixa de... Alguém viu o quadro do Maurício Machado? Não, o Maurício pegou o quadro e foi embora. Maurício é assim. Vou lá só dar um oi mesmo. Eu não conhecia bem a obra dele. Um dia estou andando na rua Buenos Aires e lá tinha o Banco Nacional. Você lembra do Banco Nacional? Não. Não se lembra do Banco Nacional? Ali no centro da cidade? Não. A entidade. A entidade? Sim. É. Tinha um Banco Nacional ali na rua Buenos Aires. Eu entrei. No saguão tinha 2 quadros, 2 marinhas sensacionais. Você te chamou a atenção? Chamou, eu entrei, fiquei por cima. Fui ver, né? Primeiro eu olho a quadra, depois vou ver o nome. Maurício Machado. Era dele. O Unibanco, o Banco Nacional fez um... O Guilherme, que eu gostei muito, deixa eu ver se tem... Bom, o Antônio Parreiras, em si, você vai ver o mestre dele naquela enciclopédia, que é o Grimm. E é uma pena que o Antônio Parreiras sempre foi ele foi um patinho feio da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Eu assumi a presidência da Associação de Amigos e achei que foi graças aos recursos que a associação conseguiu amealhar, é que conseguimos fazer algumas coisas. Eu não vou nem entrar em profundidade aqui. Mas eu fiz uma coisa no Museu Antônio Parreiras, já trazendo da experiência do Clube Naval. O Antônio Parreiras, quando eu apresentei o Prêmio Aquisição, a diretoria do museu, a diretora, com muita razão, disse, eu não posso aqui exibir obra que não seja do Antônio Parreiras, porque o Museu Antônio Parreiras, eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer uma coisa diferente. O quê? Eu vou arranjar patrocinadores para os prêmios. E o patrocinador leva a obra. Então, eu inverti. O vernissage abria o salão, avisava todo mundo, não tinha vernissage, não tinha nada. Botava uma urna, olha, essa é a invenção minha. Botava uma urna e as pessoas ficavam correndo o salão, uma coletiva, preservava o Antônio Parreiras. A casa tem vários cômodos. Não casa não. Você foi lá? Não foi. Acho que está em obra ainda, para variar. Ele botava num salão, preservava. E num outro salão, que ficava num porão, mas não era porão. Era um salão enorme, fazia então uma coletiva, chamada Livre Olhar sobre a Paisagem. Fiz 4. Então, o que eu fazia? Tinha o prêmio Antônio Parreiras, eu não me lembro os valores, mas vamos supor, R$ 2.500. O prêmio Aloysio do Vale, que foi um grande marinista que a gente era, inspiração do Selmo Rodrigues. Tinha o prêmio Selmo Rodrigues, claro. Tinha um prêmio Jair Picado. Qual foi que foi professor do São Vicente Paulo? Foi o Roberto Cansado, que foi professor de desenho. Era falecido, só falecido. E o 5º prêmio era o prêmio da urna. Tá? Então, no dia da vernissagem, ninguém sabia nada. Eu anunciava. Prêmio Antônio Parreiras, R$ 2.500. Patrocínio do supermercado Nando. Me veio a cabeça que o Nando era um... Aí o representante do Nando, por acaso, é o dono do Nando, esqueci o nome dele, não veio cá. Ele levantava, e o dinheiro não entrava na associação, nem pegava o dinheiro. Ele pegava o cheque, entregava ao vencedor, pegava o quadro, botava debaixo da caminha. Outro que me ajudou muito foi o Washington, o doutor Washington,
naquela ocasião, era dono daquele Labstore, Sei, do Ring, sei. o do Ring. Depois o Labstore foi comprado, ele vendeu, mas ele continuou como diretor daquele Labstore, aqui perto, aqui na Carneiro. Aham. Prêmio Selmo Rodrigues, R$ 2.000. Ele levantava. E na hora de julgar, comissão julgadora, eu convidava eles para assistir o julgamento. Sim, fazer parte. Aí a pessoa, nós estamos julgando agora o teu prêmio, olha lá, fica e tal. Porque no final, que vai sair, né? No final, eu fazia a apuração ali na frente de todo mundo. Mas aí ia uma pessoa lá e votava mesmo quadro várias vezes. Bom, eu tinha um impresso para a pessoa botar na urna. O cara manda uma pessoa da família ir lá e botar 5 votos. Não posso fazer nada, porque o outro cara também mandou uma pessoa da família dele botar outros 5 votos. Então, deu empate. Não, mas eu tenho mais amigos. Deu empate, mas nunca teve problema. Mas aí você continuava... E quem desses... Selmo Rodrigues. Você queria sentar, tomar um cafezinho? Não posso tomar café com eles, infelizmente. Não, mas se fosse possível, assim, você sentar, tomar um café... Um cappuccino longo, por exemplo. Longo, tarde inteira batendo um papo. Na beira-mar ali. Na beira-mar. O que você gostaria de perguntar para eles e saber? Qual seria Bom, eu gostaria sua curiosidade? De saber, porque é uma pessoa que eu conheci recentemente, passei a conhecer a obra, conheço a maneira de tratar a arte, a qual eu aprecio muito, faz uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer, que não se cinge apenas às obras de arte, pinturas, mas vai mais adiante em outros fatores culturais e faz uma divulgação muito boa, que é você. Eu gostaria de convidar você. Vamos tomar um café. Eu te peguei agora porque você gosta de pegar todo mundo. E nós vamos, a Cléia está convidada, a Paula também, e nós vamos tomar um cappuccino ali na beira-mar e você tem que contar para nós até onde você vai chegar. Quais são os seus projetos? Como é que você vai ampliar esse tipo de trabalho? Não é? Enfim, o que você pensa do que você está fazendo? Vai levar aonde? Onde você quer chegar? Vamos ter que tomar esse cafezinho. Você vai ter que contar. Com certeza. Se você titubear, eu venho aqui e entrevisto você. Tá marcado, hein? Vamos deixar esse convite. Vou apertar, vou te espremer. Já vou pensar numa resposta bem legal, ver meu planejamento esse convite negócio. Você esperava? Não, mas está aceito, está aceitíssimo. É o do jogo. E a cappuccino é o que eu gosto, acertou. E o que você gostaria de deixar como legado? Você que já pintou, participou de várias associações, viajou, conversa com várias pessoas, faz as suas obras de arte. Eu consegui ampliar meu conhecimento das pessoas e não conheço, por mim não chegaram a mim, ninguém que tenha falado mal de qualquer coisa que eu tenha feito. No Clube Naval, antigamente, o presidente do júri não era convidado à mesa. E ninguém, portanto, no salão lá embaixo, sabia quem eu era. Nem você, nem nenhum dos júris. E eu ficava correndo o salão, tentando auscultar. Às vezes uma pessoa disse, onde é que essa comissão de jurados estava com a cabeça que não deu um prêmio para esse quadro? Realmente o quadro não merecia. Mas eu olhar da pessoa, né, a respeito. E aqui um detalhe que eu omiti, que eu esqueci, que é o seguinte. Há 22 anos atrás, eu reprovei artistas que se apresentaram, mais de um, para expor, cuja obra era ruim. Era primária. Não tinha técnica, não tinha nada. Qualidade. Há 2 anos atrás eu dei para essa pessoa uma medalha de ouro. Para essa mesma pessoa. Exatamente. Você tem é aí que eu quero chegar. Eu exposo uma teoria que você chega, o que você faz? Talvez eu pinto. Eu não dou para isso. Dá. Todo mundo dá. Você já fez desenho quando era criança. Ontem mesmo foi um rapaz lá em casa, borrifar lá, ele olhou, pô, que coisa, que disseram ter esse dom. Você tem. Sim. É que você não deu prioridade, você prefere ficar jogando esse negócio de matar barata aí na gente, você não deu prioridade. Até
entendo, porque fazer isso você não vai dar de comer às suas crianças. Mas você fez. Eu fiz, quando eu estava lá, mas eu não gostava muito, não. Se você não gostava, mesmo que a professora não incentivava, porque também não é o papel dela criar artistas plásticos. O problema da professora tem outra direção. Mas é você ter alguém que chegar assim, desenha um gato aqui. Você vai achar um gato uma coisa horrível, né? Você achou o gato. Amanhã, vem cá, desenha um gato aqui. Pô, aquele gato que eu fiz estava horrível. Faz outro aqui. E assim segue. Porque a gente não sabe, mas algumas pessoas têm. Autocrítica. Autocrítica, às vezes, trabalha mal. Trabalha mal. Você se anula, usando uma expressão. Se anula diante da... Realmente, quando você vê aqui, entra esses quadros, uma pessoa que está iniciando, se sente, né? Pô, estou longe disso. Não está. Persevera. Sim. Persevera. Sim. É a palavra-chave. A última pergunta, Hugo, seria sobre um conselho para quem está começando. Não sei se seria persevera. 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 Mostra o que está fazendo. Eu só faço porcaria. Na sua ideia, só faz porcaria. Mas quando você pega um álbum ali, como eu te mostrei, do leiloeiro, tem coisas que são realmente aos preços, depois mostra para cá. Preços que você pô, um quadro desse, 40 mil reais. Mas você está comprando o quadro ou o nome? Sim. Não é? E como é que esse nome chegou aí? Como é que ele ficou badalado? Faz a fama e deita-te na cama, não é o ditado. Então, o meu conselho é esse. Persevera. Não acredita em si mesmo, nem no palpite dos outros. Vai, tenta se aplicar. Dedicação. Legal. Dedicação. Aliás, em qualquer ramo de atividade, qualquer ramo, se você não se dedicar, até motorista de ônibus, se não se dedicar, vai fazer um estrago. É verdade, verdade. É por aí. Hugo, eu queria te agradecer muito que nada. A sua troca, seus insights, trocar aqui com a gente sobre a sua história rica, sobre os insights de Júlio, insights da academia, de pintura. Foi, assim, muito bom. Nem vi o tempo passar, não sei nem quanto tempo passou, mas nem vi o tempo passar. Mas muito obrigada. E, pessoal, aqui embaixo estão todos os links, né, dos acadêmicos que já foram entrevistados aqui. Convido vocês a depois verem mais entrevistas aí com os acadêmicos. Isso, da Academia Brasileira de Belas Artes. E, Hugo, você quer dar uma última mensagem, os seus contatos? Não sei se você tem meus suas contatos obras. poderão todos ser feitos através da academia ou através da sua divulgação, e vai ser fácil. Quem quiser falar comigo, Marcela, me dá o nome, o telefone. E eu quero agradecer essa oportunidade, tomei muito cuidado com essa entrevista, para não ficar ofuscado diante da sua inteligência. Então, é isso, eu que estou aqui, eu não sei se essa... ouvindo e aprendendo. Eu não sei como é que essa entrevista vai sair, mas se ela mostrar a sua participação, já foi um sucesso. Agora, quando eu for te entrevistar, eu vou me vingar de você. Por favor, aguardarei também com muito prazer. Obrigada, hein? Obrigado. Obrigada.